Boa tarde a todos. Dando início à reunião de conclusão do pregão presencial 002-2019, depois de apresentados os recursos e as contrarrazões das empresas participantes e dado a recebimento dos mesmos, todos foram encaminhados à Procuradoria desta Casa para parecer jurídico, que exaurou o parecer 014-2019, que passo a ler agora. Procuradoria Jurídica, parecer 014-2019. Referência, pregão presencial 002-2019, para a contratação de mão de obra especializada para prestação de serviços de produção e vídeo reportagens, programa de notícias e de telejornal do Poder Legislativo de Itapema, a fim de fomentar os materiais para veiculação na TV Câmara Digital. Número 1, relatório. Foi encaminhada à Procuradoria desta Casa Legislativa pelo presidente da Comissão de Licitação para emissão do parecer jurídico acerca do recurso interposto pela empresa Everton Ribeiro Palauro, ME, com relação ao pregão presencial número 002-2019. Número 2, no mérito. Conforme a ata do pregão, a empresa recorrente Everton Ribeiro Palauro, ME, manifestou interesse na apresentação de recurso referente ao item 5.3.3 do edital licitatório, lhe sendo dado prazo de 3 dias. Tempestivamente, apresentou o recurso e a empresa recorrida, no prazo legal, também apresentou as devidas contrarrazões, sendo despachado pelo presidente da comissão para que o presente processo licitatório com seu recurso fosse enviado a esta Procuradoria Jurídica para parecer. Analisando os autos do processo licitatório, pregão presencial 002-2019, não vimos o cumprimento da exigência esculpida no item 5.3.3, que está inserida no item 5.4 do edital. O item mencionado no recurso faz a seguinte exigência: 5.4 da capacidade técnica. 5.3.1. A capacidade técnica será comprovada através de apresentação de material já produzido pela licitante com características compatíveis com o objeto do edital. 5.3.2. Declaração formal da disponibilidade, declarando que a licitante possui capacidade técnica necessária para os serviços como previsto no termo de referência em anexo. 5.3.3. Comprovação de possuir no quadro permanente da empresa ou por contrato de prestação de serviço os profissionais exigidos no termo de referência. 5.3.4. Atestado de visita técnica para comprovação dos devidos conhecimentos dos serviços. Analisando os autos, vimos que a empresa que se sagrou vencedora do certame juntou todos os documentos elencados no item da capacidade técnica 5.4, com exceção do item 5.3.3, na qual exige-se a comprovação de possuir em seus quadros de funcionários ou ter contrato de prestação de serviços com os profissionais exigidos no termo de referência. Destaca-se que os microempresários individuais, como é o caso da empresa recorrida, podem contratar apenas um empregado, cuja remuneração não pode ser superior a um salário mínimo. Vejamos o que dispõe o artigo 18C da Lei Complementar 128/2008. Abre aspas, artigo 18-C, observado o disposto no artigo 18A, em seus parágrafos desta lei complementar, poderá se enquadrar como MEI o empresário individual que possua um único empregado que recebe exclusivamente um salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional. Conforme vimos, os microempreendedores individuais não podem ter em seus quadros de funcionários mais que um funcionário. Logo, a primeira parte do item 5.3.3 não poderá ser cumprida pela recorrida. No entanto, o edital previa na segunda parte do item 5.3.3 que poderia a empresa apresentar contrato de prestação de serviço com os profissionais exigidos no termo de referência, o que a vencedora do certame também não apresentou. Logo, por não cumprimento das obrigações do edital, em especial no item da capacidade técnica 5.3.3, não resta outra alternativa a não ser concordar com o recurso apresentado e declarar inabilitada para o certame a empresa que sagrou-se vencedora como menor lance, a empresa Tiago Henrique Souza, MEI. Nosso Tribunal de Santa Catarina assim já se manifestou em caso semelhante.
A apelação civil em mandato de segurança, licitação, modalidade de menor preço, inabilitação, falta do atestado de capacidade técnica, exigência expressa pelo edital convocatório, formalismo do certame. Em caso, vírgula, o atestado da capacidade técnica da empresa é peça integrante do edital da licitação, devendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado e acompanhado de respectiva certidão lançada pelo CREA, descrevendo os serviços de formas a permitir e constatar ter a empresa licitante realizado obras pertinentes e compatíveis em características com o objeto do certame licitatório. Faltante essa exigência, inabilita-se o participante em face do princípio administrativo da vinculação ao instrumento convocatório. O excessivo formalismo alegado pela impetrante para suprir irregularidades não pode ser aceito, haja vista a violação das verdades assim axiomáticas acima indicadas, o amor, a forma, ademais, não podem relegar o conteúdo do direito e a legalidade das coisas, desestabilizando a segurança jurídica e a clareza das normas editalícias. Apelação civil em mandato de segurança número 1998.015.110-4 de São Francisco do Sul. Relatório de desembargador Volney Carlim J. em 13/3/2003. Diante do exposto, opinamos pela declaração de inaptidão da empresa Thiago Henrique de Souza em face da não comprovação de todos os itens da capacidade técnica solicitados do edital. Cabe ressaltar que, nesses casos, devemos aplicar o disposto no artigo 4º, inciso 16 da Lei 10.520/02, na qual dispõe: Lei 10.520/02, artigo 4º, a fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados, observará as seguintes regras. 16. Se a oferta não for aceitável se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a classificação dos licitantes na ordem de classificação e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda o edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Devemos observar ainda que no pregão o prazo de validade das propostas foi de 60 dias, portanto, dentro do prazo de validade, o licitante estará obrigado a manter seu preço e não poderá recusar a contratação pelo preço ofertado. Diante de todo exposto, a Procuradoria opina pela decretação de inaptidão da empresa Thiago Henrique de Souza, pelos fundamentos acima expostos, devendo a segunda classificada ser chamada, mantendo-se os valores ofertados, tendo em vista que a proposta apresentada se encontra dentro do prazo de validade de 60 dias. É o parecer, Itapema, 25 de fevereiro de 2019, Rafael Sargilo Saramento Voltolini, procurador jurídico. Sendo assim, nós da comissão fizemos julgamento de recurso, devidamente recebido o recurso e as contrarrazões, encaminhei o processo à Procuradoria da Câmara de Itapema, que exaurou para ser 014/2019, que está em anexo no processo. Em minhas razões, decidi o acato integralmente do parecer da Procuradoria e decido por inabilitar a empresa Thiago Henrique de Souza, ficando desde o recebimento deste intimados da próxima reunião que está acontecendo hoje, no caso 28 de fevereiro de 2019, 14 horas na Câmara Municipal. Então, agora iremos ouvir a segunda colocada e perguntá-la se aceita a prestação de serviço no valor de R$ 96.900, que foi o seu último lance. Então, eu pergunto ao representante da empresa se ele aceita prestar o serviço neste valor que foi o seu último lance. Aceito. Então, a empresa concordando, a segunda colocada concordando com o valor de R$ 96.900, que será a prestação de serviço. Passaremos então agora para a conferência dos documentos da empresa.
Documentos conferidos, passamos então para a confecção da ata dessa reunião. Passaremos agora para a leitura da ata e encerramento dessa reunião. Ata do processo de pregão 002-2019. Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2019, às 14 horas, na sede da Câmara Municipal de Itapema, reuniram-se o pregoeiro, servidor Sérgio Luiz Bittencourt e os membros da Comissão de Apoio instituída pela Resolução Legislativa número 002-2019. Até a hora designada para início do julgamento do recurso apresentado pela empresa Everton de Souza Palaoro ME. Dando início à reunião de conclusão do pregão presencial 002-2019, depois de apresentados os recursos e as contrarrazões das empresas participantes e o dado recebimento dos mesmos, todos foram encaminhados à Procuradoria desta Casa para parecer jurídico, que exaurou o parecer 014-2019, que foi lido. Recebido esse parecer da Procuradoria, a comissão acatou e resolveu inabilitar a empresa Tiago Henrique de Souza MEI e chamar a segunda colocada para fazer o aceite da prestação de serviço no valor de seu último lance, que foi de R$ 96.900. Passou-se então a verificação da documentação apresentada, sendo atestada a validade de todas as certidões junto à internet. Pelo exposto, o senhor pregoeiro declarou vencedora a empresa Everton de Souza Palaoro ME, no valor global de R$ 96.900. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrada a sessão, lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da comissão e representantes. Eu, Marcos Aurélio de Oliveira, secretariei a presente sessão. Dou por encerrada essa reunião de conclusão do pregão presencial 002-2019. Boa tarde a todos.